Olá, pessoal da Rua do Sabão, estamos de volta para mais um episódio de Conversa de Rua. Sim, não acaba, vamos continuar fazendo, que horror. Hoje a gente está aqui com o Diogo Santiago, que é o autor de O Polvo, romance publicado pela Rua do Sabão. Foi seu primeiro romance, Diogo? É o primeiro romance, Felipe. Bem Mas contente. você tem uma carreira lá já longa, né, com literatura, né, como tradutor, pesquisador também, né? Já é longa e bondade sua, né? Que já está começando a me elogiar. Valeu. Enfim, uma carreira, digamos assim, de noviço experiente, vamos dizer, de aluno experiente, né? Justo, justo. Então, eu comecei em letras, acho que, sei lá, em 2000 e quanto? 2014, por aí. Uhum, Foi isso mesmo. Eu comecei em 2014 aqui, em Lyon, no caso, eu não estou em Lyon, né, que eu estou morando no interior, como a gente estava conversando há pouco. uhum. Eu estou morando no interior, mas eu fiquei em Lyon, vixe, mais de 10 anos, sei lá, 15 anos eu morei em Lyon, e entrei no mestrado de letras com efeito em 2014. Aí fiz o mestrado, fiz o doutorado e tal, fiz umas doidices, assim, bem pouco convencionais nas letras. Vamos esclarecer para quem está vendo que quando você diz que você está morando no exterior, você não se refere a presidente morando no interior, isso não se refere a presidente prudente, né? Você está falando com a gente da França. É verdade. Aqui da França, que eu vim parar aqui, né, por esses mesmos Como é que você vem caminhos. parar? Você é recifense, né? Como é que você Uhum. fez esse processo? Porque isso vai ser importante para o que eu estou montando aqui. Como é que você fez esse processo de essa ponte Pernambuco-França? Foi uma coisa bem banal, eu diria, na época, Felipe. Era o começo do século XXI, era o começo da era Lula, se a gente pode falar assim, e tinha esse estímulo de intercâmbio, né? Nas universidades públicas. Eu estava na Universidade Federal de Pernambuco, aí intercâmbio e tal, e, né, no decorrer das coisas que vão se passando na vida, assim, você termina ficando. Eu voltei ainda para Recife. Eu voltei para Recife depois de ter feito o intercâmbio aqui, na época, em 2004, 2005, eu voltei em 2006 e fiquei morando aqui. Pronto. Foi mais ou menos isso, não tem muita coisa assim, acho que de extraordinário deve ter um monte de casos feito meu, assim, de gente que veio parar aqui. Não teve assim um momento em que você tomou uma grande decisão de vida, de eu vou ser francês? É meio que a carreira levou a isso, então. Foi a vida, levou a isso. Se você quiser, eu posso dar uma confidência, assim. Eu era Por meio. confidências. Aí, veja, estava na universidade, estava num curso e o intercâmbio era com a França. Aí eu pensei, opa, a França é ali do lado da Alemanha, já que tem o intercâmbio, eu vou para lá, para a França, né? Vai ser pertinho ali. Mas aí terminei ficando na França mesmo, né? Sobretudo Foi porque justo. encontrei uma pessoa com quem estou casado até hoje, tal, faz um tempão já. Foi justo. E Aí você tenho fala alemão? família. Eu estudei alemão um tempo, gosto muito da língua até hoje, faço menos esforço hoje em dia do que já fiz para aprender, mas estudei na Universidade de Lyon, cheguei a estudar alemão um semestre ou dois, assim, bem rapidinho. Então não é um sonho morto, né? Qualquer momento desses, você pode estar fazendo o conversa de rua sobre o seu próximo livro de Stuttgart, né? Pois é, imagina, quem sabe, vai saber, pode Diogo, vamos crer. Não é falar. morto, não. O Polvo, ele é uma sátira bem sarcástica, né? Das elites intelectuais brasileiras e do mercado cultural até brasileiro. Você quer contar um pouquinho a história do livro? Porque eu não quero dar spoilers. Pode ser, pode ser. Eu estava aqui pensando como é que eu ia abordar a coisa, sabe? Dei umas anotadas no negócio aqui, a gente tinha dito que era bem informal, né? Como é que eu podia te contar isso, meu caro Explique o livro Felipe? para mim como você explica para os seus amigos. É isso que eu estou Na... tentando fazer. É isso que eu estou Exato. tentando fazer. Aí eu acho que pode começar por algo
é o seguinte: os livros que me inspiraram. Ótimo. Vamos ser sincero um pouquinho, né? Luciano de Samosata, Luciano de Samosata, né? Luciano de Samosata, que foi esse polímata, um literato do começo da nossa era cristã, vamos dizer assim, do fim do século II de Roma. Ele era romano, sírio e grego, né? Grego de pluma, romano de cidadania, por conta do império, e sírio por conta da geografia, né? Ele nasce Samosata, é uma cidade da Síria, e esse sujeito me inspira muito. Eu já venho lendo esse sujeito há um bom tempo, sabe? Há anos, na real. Aqui são as obras completas, né? Um volume bem espesso, assim, e tal. Tem tudo aqui. Aí eu me deleito com esse negócio. Aí Até aqui tem um texto... Ele devia ser meio preguiçoso, né? Como? Até que não escreveu tanto, ele devia ser meio preguiçoso. Então. Meio preguiçoso. Na época tem essa coisa da declamação, né? A gente não tem obras completas de pessoas da antiguidade, né? Temos que se contentar com o que sobrou. Justamente. Aí, o que acontece? Tem um texto aqui que me fez rir um bocado. Me fez rir um bocado, talvez por conta da atualidade, que eu nem lembro o título, mas é algo do tipo contra um bibliômano ignorante, algo do tipo. Inclusive, na conversa que vocês tiveram, vocês dois, tu e Leonardo, durante a Feira do Livro, no finzinho ele fala dessa escolha que ele fez, que eu acho que foi uma escolha feliz, inclusive adorei o título do livro, O Polvo, né? Que eu tinha pensado em colocar em homenagem a Luciano de Samosata, o Triste Fim, quer dizer, era uma dupla homenagem, uma homenagem a Policarpo Quaresma. Inclusive, eu fui feliz porque o livro saiu no dia da morte, dos 100 anos da morte de Lima Barreto. Era uma homenagem a Lima Barreto e a Luciano. Era o triste fim de um bibliófilo inculto, um negócio desse que eu tinha colocado assim. Aí Leonardo pegou e disse: porra, é engraçado, é original, gostei. Sabe aquele jeito de Leonardo, né? Gostei, Mas sabe o que é, Diogo? Aí me explicou um monte de coisa de editor, né? E eu imediatamente acatei, né? Pronto. Aí vem o título que eu tinha dado, vinha de Luciano de Samosata, né? Da sua famosa história de bibliômano ignorante, que é uma coisa hilária. Aí o que foi que eu fiz, Felipe? Meu primeiro gesto, que é um gesto meio de universitário, de lexicógrafo que eu tenho, eu traduzi o texto, né? Em português. Traduzi e depois reescrevi o texto ao meu modo, tentando adaptá-lo à contemporaneidade. E foi a partir daí que eu decidi, na real, esticar o texto, colocá-lo. Foi meio que uma estratégia de escrita que surgiu daí, para poder colocar numa forma, digamos assim, mais potável, um gênero mais potável para a leitura contemporânea. Aí eu decidi colocar esse romance. Na real, eu não tinha nem ideia no começo de fazer um romance. Aí, na real, esse texto de Luciano, que tem 18 páginas, 20 páginas, está na boca de todos os personagens. Mas deixa eu te perguntar, Diogo, para quem está meio perdido, originalmente o livro ia se chamar O Triste Fim de um Bibliotecômano Anônimo. Bibliófilo, ou bibliômano, inculto. Daí, por influência do Leonardo, mudou para o Polvo. O Leonardo revelou isso em uma outra conversa de rua com ele. Se você perdeu, estou muito desapontado com você, caro seguidor. Vai lá assistir. Só que o livro ele menciona essa imagem do polvo, né? Como esse elemento, essa figura que sintetiza o funcionamento do mercado cultural brasileiro mais de uma vez. Isso já estava lá e você incluiu depois que mudou o livro? Ou foi só tipo essa puta coincidência perfeita? Vem daqui, meu caro. Outra referência.
Aqui são historiadores, são helenistas, né? Marcel Détienne e Jean-Pierre Vernant. Helenistas, porque já deve ter dado para entender a minha paixão meio louca pelas línguas, né? Uhum. Estudei alemão aqui, mas estudei latim também, né? Aí em latim eu gostei muito dessa atividade de fazer as versões, de traduzir e tal. Essa coisa desses livros clássicos, né, que se traduz e tal. E esses fulanos aqui, eles são helenistas de referência na Europa, na França sobretudo, né, vamos dizer. E nesse livro aqui, os ardis da inteligência, né, Les Ruses de l'intelligence, ele fala de um conceito grego, la métisse des Grecs, que é um conceito que tem a ver com os dribles, é meio que um jeitinho brasileiro, sabe? Os gregos tinham o jeitinho grego que eles chamavam de métisse. Pronto. Aí, nessa grande jornada da cultura grega antiga e clássica, tem uma série de textos falando sobre isso. Uma série Esse livro de foi textos. traduzido no Brasil? Não, não tem, velho. Fica conversar aí. Então, aí, como é que se diz? Esses textos todos me atraem, sabe? Muito, muito, muito. São textos que eu leio, assim, que eu tenho no banheiro, que eu tenho na cabeceira. Esses textos da antiguidade. Aí eu terminei chegando, meio de uma maneira diletante, assim, sabe? Não tinha nada a ver com meus estudos, porque eu sou das letras contemporâneas, né? Essa parte da antiguidade foi uma coisa que eu fiz pelas beiradas, assim, uma coisa meio de louco, assim, que não dá dinheiro nenhum, que não serve para nada, né? Que não, enfim. Mas de uma forma geral, né? Mercado Pois, editorial, publicar livro, tem. pois é, Se você pois é. estava assistindo Eu Conversa de Rua para aprender meios de ganhar dinheiro, não. Procure o podcast do Primo Rico, do Sobrinho Remediado, do Cunhado que pede dinheiro emprestado, mas ganhar Pois dinheiro é, é muito bom. pois é. Aí é coisa de louco, né? Pois é. Aí, nesse volume aqui, tem uma articulação brilhante, ao meu ver, entre o polvo e a raposa, na história do pensamento grego, que são dois animais que serviram como referência de ardil, de drible, de jeitinho, de trapaça, sabe? E, inclusive, é interessante que Leonardo ele achou esse termo polvo, ao passo mesmo que, dentro do livro, eu nem me lembro se tem o nome polvo, Não, sabe? Tem outros bichos semelhantes. Justamente eu brinquei com isso, porque é justamente o trabalho que eles fazem nessa obra, que é passar pelos os nomes gregos bem específicos, que às vezes nem tem tradução em francês, ele coloca a palavra grega, né? Aí eu fui buscando no vocabulário português todos esses bichos, né? Para tentar botar. Você deve ter percebido que o que mais tem é bicho, né, no livro, sim, né? sim. Mas é engraçado, Passarinho. não, mas é engraçado porque o polvo você menciona mais de uma vez e de uma forma muito apropriada ao contexto. Foi realmente foi uma ótima escolha. Eu fiquei pensando porque casa tão bem que eu fiquei pensando, tipo, sabendo que o título foi dado depois, será que ele alterou o texto para incluir isso? De Para jeito ficar. nenhum. Foi Nossa, a sacada de Leonardo. Diogo, tava lá o título já, velho. Você só Pois que é, não e eu viu. não vi. Quem É, viu foi o editor, o trabalho do editor, né, exato. não, velho? Ainda bem. É. O que mais você tem aí de livro para mostrar pra gente que serviu de inspiração? Pois é, aí dentro do povo tem várias referências, várias. É assim uma chuva, uma tempestade de referência. Tem hora que dá até para pensar que é plágio, por que não, né? Por exemplo, tem o Frederic Lordon, né? Esse livro aqui, Capitalismo, Desejo e Servidão, que também não é traduzido, né? Sobre Marx e Spinoza, uma relação que ele faz. Esse é um filósofo francês que é a referência hoje em dia do pensamento de esquerda radical, sabe? Ele Uhum. está na 20ª publicação, é uma coisa assim, enfim. É também um escritor, um pensador francês que eu leio muito, eu sou bem influenciado por ele. E tem uma parte aqui do livro dele, do texto desse livro, que eu peguei e fiz quase que um copiar-colar, só que eu alterei os termos, né?
que é quando fala do dicionário antropológico, ou sei lá o quê, do Império Antigo, é já no finzinho do livro, assim, que tem uma definição do desejo e tal, pronto. Essa definição do desejo eu tiro daqui, né? O desejo, Muito bom. segundo Lordon, que faz uma análise de Marx e Spinoza. Aí eu pego e destruo, quebra a barraca, chuto o pau da barraca, né? Eu pego um negócio bem sério, né, filosófico e tal, e destruo tudo. Aí tem um momento também, por exemplo, Jurema, né, a personagem central, Sim. porque é a história de Jurema e Gregório, esse livro, né? A história do Eu fim quero, de uma amizade, né? A gente vai chegar eu vou te nisso. perguntar sobre isso. Pronto, a gente já vai chegar. Aí tem Suetônio, né? Nessa Uhum. história de latim e tal, isso faz parte dos livros que, assim, dos textos que eu tive que traduzir no curso de latim, alguns trechos e tal. E, velho, isso aqui também, tipo, eu sou fascinado pelas histórias dessa galera. Aí, Júlio César, ele tinha um ímpeto narrativo assim tão forte que Suetônio, que era um historiador, né, conta que às vezes ele chegava a rasgar a roupa quando ele estava discursando assim, falando, sabe? Oh, oh, Aí oh. isso me, sabe, isso me, como é que se diz, me fascina. Então, assim, Aí, é claro que aí Jurema com tem disso, relação, né? com relação ao historiador antigo, vale sempre o aviso, né, de que o valor que imperava é essa história não é verdade, mas é bem contada. Não, Justamente. A não dá para se. verossimilhança, né? Mas É. não, legal, eu percebo, né? Porque o povo é a história, você mencionou a história de uma amizade que acaba entre a Jurema e o Gregório. Gregório, ele é o bibliófalo inculto, né? O cara que coleciona livros e livros. Ele tem uma editora, né? Que é a Incitatus, que eu achei um nome muito interessante, porque realmente não quer dizer nada, né? É uma referência clássica. Incitatus é o cavalo do Calígula, mas é um cavalo que vira senador, né? Aliás, uma coisa que eu reparei é que você tem um talento enorme, muito bom para batizar projetos comerciais, né? Editora, restaurantes. É, eu gostei particularmente da livraria Macunaíma Books. Aham, Achei muito bom. aham. Pô, que bom que você vê essas coisas. Fico muito feliz, velho. Fico muito feliz, porque tudo isso é muito pesado, assim, é bem. Assim, eu me dedico muito no processo de escrita a nomear, justamente. Nomear bem as coisas, porque eu acho que no nome está aí o guardião de nomes, de Leonardo Gazzaro, que não me deixa mentir, né? A questão dos nomes tem peso. E tem um trabalho que está sendo feito de doutorado agora, justamente, de Manon Julião, minha companheira, que fala muito disso, inclusive, da presença dos nomes, da importância dos nomes na literatura brasileira, por exemplo, que ela coloca em relação com o uso dos nomes dos escritores brasileiros, ou dos artistas em geral, como Tarsila do Amaral, por exemplo, durante o modernismo. Acho que Manon conseguiu encontrar dezenas de ocorrências do nome de Tarsila escrito diferentemente. Deve ter, tipo, 15 escritas do nome dela, sabe? Na imprensa francesa. Aí, quer dizer, eu venho já impregnado dessa coisa da nominação, né? Aí, realmente, essa coisa do Macunaíma Books, e tem aquela coisa da churrascaria lá também, né? Nem lembro o nome mais. O Agora, o próprio nome de Jurema, né? uhum. Que é um nome meio mesclado com o nome de um dos nossos ex-imperadores, né? Para mostrar que ela vem da aristocracia, pseudo-aristocracia pernambucana. E vamos a essa questão. O povo é a história, então, da Jurema, que é essa personagem que é uma intelectual que vem, porém, é uma herdeira, né? Ela não é realmente, ela é toda esquerda, toda preocupada com temas progressistas, mas na prática ela não é do povo, ela é uma pessoa que ela sempre teve dinheiro, sempre teve um acesso. Ela é amiga do Gregório, que é o dono dessa editora, que tem essa vasta coleção de livros que ele não lê, né?
E o embate entre os dois vai ser o tema na qual você vai levantar, né? Essa visão mais crítica sobre as elites culturais brasileiras, né? Nosso mercado cultural tem. O livro tem vários momentos interessantes, né? Bastante sarcástico. Eu vejo que você brinca com a linguagem, né? Tem um capítulo inteiro que é só troca de e-mail entre os dois, que é uma adaptação muito contemporânea e interessante do romance epistolar, né? Achei bem legal. Mas eu fiquei pensando uma coisa: a Jurema, ela, a princípio, ela tem uma personalidade até meio caricata, né? Ela não é um personagem que você pode simplesmente sair comprando enquanto protagonista. Só que ela tem exatamente as mesmas pesquisas que você fez na sua vida, né? A questão da gordofobia na literatura, a questão da lexicografia, né? Você estava tirando sarro de você mesmo também? Essa Essa é que uma é a boa que pergunta. eu Isso queria é uma boa saber. pergunta. Eu tenho vontade de dizer sim. Eu tenho vontade de dizer sim. Eu acho que é bem isso mesmo, isso é. É bem eu perturbando essa coisa da autoderrisão, esse meu lado inglês, né? Uhum. De tirar sarro comigo mesmo, é isso mesmo. Eu acho que tem em grande parte isso. E sendo sincero, uma vez mais franco, vamos dizer assim, foi um grande esforço para mim, justamente, construir essa personagem, né? Hum. Para que o leitor pudesse eventualmente desconfiar disso sem me conhecer, né? É um pouco ele, né? É um escritor, tipo, ele faz essa manobra de criar uma personagem feminina e tal. Mas justamente a minha preocupação era a de fazer lembrar aos leitores que geralmente o autor ele está em todos os personagens, né? Uhum. Então eu estou meio espalhado por todos os lados e a minha maneira de me distanciar de Jurema foi justamente fazer dela uma aristocrata, né? Uma pseudo-aristocrata, porque no Brasil não teve aristocracia de verdade, né? Uma herdeira, como você fala muito bem. É, foi a maneira que eu encontrei. Não é nem o fato dela ser mulher, mas é o fato dela ser herdeira que conseguiu, que me permitiu me Distanciar, né? distanciar um pouco. É. Mas é bem isso, eu acho, Felipe, que você viu. Me pegou de Porque surpresa, eu nem achava que você ia dizer a é, coisa. essa é a armadilha do conversa de rua. O pessoal acha que eu não leio os livros e vai ser só Aham. muito bom. Não, eu sou ótimo em analisar criticamente as coisas. O Leonardo Dá ficou pra... com medo, por exemplo, tipo, então, e o livro está querendo dizer isso? Não, tá querendo? Então, aí tem isso, né? Tem essa coisa que eu tentei criar. Primeiro que, do ponto de vista romanesco, na minha estratégia de escrita, eu decidi que não ia ser no gênero que eu ia inovar. É um romance, em fins de contas, clássico, que fala da burguesia. O romance começa assim, no século XIX, criticando a burguesia, fazendo sátira, burla, enfim, essa coisa, né? Aí eu fiz uma coisa bem clássica, bem na linha mesmo, como manda o livro, sabe? Onde eu tentei inovar, porque tem que ter inovação na arte, claro, senão não é arte, enfim. Onde eu tento inovar é, digamos, nessa articulação das línguas, né? Como eu venho de um bairro popular, uma mostardinha, né? Inclusive, aproveito até para dizer, né, que o que eu devo, assim, tipo, o que me ajuda muito a escrever é o fato de ter crescido nesse bairro popular, distante dos livros, inclusive. Comecei a pegar em livro, inclusive, outra confidência, quando eu era pirralho, eu ficava triste quando eu via um coleguinha que ganhava um livro de presente de aniversário. Eu ficava assim, eu ficava pensando, meu Deus, como deve ser chato na casa desse menino. Foi o que eu Comecei pensei. a ler, sei lá, com 21 anos, 22 anos, quando eu entrei na Universidade Federal e tal. Aí comecei a ler com
Dostoiévski, né? Aí não tem como não ficar apaixonado pela literatura quando botam pela primeira vez um Dostoiévski na sua mão, assim. Aí li muito literatura russa do século XIX, um negócio bem clichê, assim, sabe? Li os clássicos, né? E fui começando a ler contemporâneo muito mais tarde. Primeiro fiz aquela coisa, aquela fixação nos clássicos, de ficar lendo, feito um louco, assim. Tal. Aí começou tarde. Aí essa língua, a primeira língua que eu tenho é a língua da mostardinha, a língua do bairro, a língua da perifa, né, como se diz. Não, tem uma oralidade sensacional o livro também. É legal que você fica brincando Obrigado. com os registros, né? Tem aquele discurso mais acadêmico, mais elaborado, e daí já vai para os diálogos e já tem aquela cadência, né? Aquela gíria típica, e é bem legal. Então, eu tentei articular isso, brincar com isso, né, com essas, tipo, fazer um espectro, uma gama dinâmica, assim, larga, o mais largo que eu pudesse, assim, que era para poder meio que experimentar essa pluma romanesca que está começando, assim, né? Eu tenho 2 outros romances em curso aí, um em francês e um em português, que já estavam começados antes do Povo, mas aí é a primeira publicação, né? Essa coisa do dar certo, como é que pode dar certo um romance, é bem complicado, velho, para quem está escrevendo o primeiro, assim, né? Não é uma coisa que vem, não tem inspiração, é muito trabalho, você passa, como todo mundo diz, esses clichês que você fica com aquilo na cabeça, fica ali assombrando, assim, é verdade, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, né? Mas é isso, eu tentei brincar com essa coisa da língua. A língua do narrador, por exemplo, né? Sei lá, tipo, ela é diferente da língua de Jurema. Se você presta atenção, eu fiz coisas bem básicas, como, por exemplo, as preposições. As preposições de Jurema não são as mesmas das do narrador, né? Dá para ver que o narrador é como se fosse, inclusive, uma terceira classe social. Tem essa classe social herdeira de Jurema, da personagem central, tem a classe social de Gregório, que é essa burguesia, assim, digamos, mais nova, né? A burguesia mais moderna, vamos dizer assim, endinheirada, por assim dizer. Mais novo rico, né? Isso, exatamente. E tem o narrador, que é, digamos, alguém que está olhando aquilo, mas que vem da classe popular, sabe? Você já Foi isso que eu tentei leu, fazer com a língua. você já leu John Fowles? Não, velho. Inclusive, eu queria dizer para você que eu fico impressionado com a sua cultura livresca, assim, tipo, em todas essas conversas de rua que eu vejo, que eu vi todas, né? Vale salientar. Eu fico embasbacado com o teu conhecimento, com a largura, assim. Eu sou que nem o Borges, eu li uns 4 livros e você fica mencionando a quantidade exata para parecer que você leu muita coisa. Não, mas Aham, sei. dá uma lida em John Fowles, particularmente na Mulher do Tenente Francês, porque ele faz uma coisa com uma narração. O narrador ele é um personagem, mas ele não é um personagem da história. Ele é um personagem com opiniões e que participa da história como narrador. Eu acho que você vai achar interessante. Eu acho que pode ser um elemento, um ingrediente que pode acrescentar tempero aí na sua feijoada. Massa, valeu pela dica. É sempre bom novas dicas de literatura, assim. Massa, Deixa eu valeu. te falar, Diogo. A gente estava falando assim do Recife, né? A história se passa assim claramente no Recife. Eu conheci o Recife, não passei muito tempo lá, mas é também a cidade onde se passa os filmes do Kleber Mendonça, né? Eu achei que eu fiquei com a impressão de que é uma cidade que tem uma divisão social muito marcada, né? Até de uma forma eu senti que talvez até mais agressivamente do que, por exemplo, São Paulo, que já é uma cidade extremamente exclusivista já. Você tem essa visão? Você acha que existe essa classe social, essa elite recifense que está meio que guardada em armas dentro de si? O que você tem a dizer assim? Se eu falar nisso
com crítica mesmo, assim, eu acho que eu posso ser, inclusive, bem violento, sabe? Aí eu vou Uhum. tentar amenizar. Não, pode ser violento, não tem. É, O governo de Pernambuco nunca deu um tostão para a Rua do Sabão. Se desse, a conversa ia ser diferente. Fica a dica. então, é o seguinte, velho, Pernambuco é a primeira capitania hereditária, né? Uhum. Dos Portuga lá, né? Aí Pernambuco como é que se diz? Antes ia do Rio Grande do Norte até o Sergipe lá, era um negócio bem grande, né? Essa capitania chamada Pernambuco. E, de fato, criou uma espécie de seminobreza, né? Durante os séculos da colônia, e em seguida o Império, né? Com a independência de 22 lá, o Brasil Império foi algo forte também em Pernambuco, que fortaleceu as classes abastadas, as elites, os herdeiros, em termos de latifúndios. Como todo mundo sabe, é a velha história do Brasil, mas é isso que a particularidade de Pernambuco é que é a primeira, né? É a primeira capitania hereditária. E Recife, com efeito, essa capital chamada Recife, que inclusive veio depois de Olinda, né? Porque Olinda os portugueses chegaram, se instalaram lá em Olinda, que é a cidade alta, coisa de católico, né? Por assim dizer. E depois chegaram os holandeses e fizeram de Recife, que era o porto, fizeram de Recife a capital, inclusive do Brasil na época, né? A cidade Maurícia e tal. Isso e Pernambuco, na aquilo. Aí, prática, era o Brasil, né? O que era economicamente interessante na colônia era lá. Era pois Pernambuco é, mato a ser pois é. desbravado. Pois é. Aí isso ficou, sabe? Ficou meio que as queloides do quase, né? Na elite pernambucana, do quase aristocrata, do quase nobre. Em todo caso, uma espécie de ranço de complexo do senhorzinho pernambucano, né? E eu vejo o Recife como uma cidade altamente fechada, baseada numa certa camaradagem, numa brodagem, num clientelismo, na panelinha, né? Você só fala com quem você conhece, é bem interessante isso. Quando eu cheguei em Recife, depois de ter morado aqui, eu que cresci em Recife, nasci na Caxangá, morei o primeiro ano da minha vida no Pina e passei o resto dos meus dias na Mostardinha até vir morar na França. Quando eu fui para lá sozinho em 2011, por exemplo, eu lembro que quando eu saía, ninguém falava comigo. Eu fui para picos da night recifense sozinho assim e senti na pele o que pode ser alguém de fora chegando em Recife. Ninguém É, fala com você, velho. Se você tem que ser apresentado, introduzido. Eu não sinto isso em São Paulo. Eu não estou dizendo que São Paulo é um modelo de elegância nem de polidez, mas em São Paulo, quando eu ando sozinho pelos lugares, as pessoas se dirigem a mim olhando nos olhos quando eu digo boa tarde, por exemplo. Elas me respondem boa tarde e me olham nos olhos, assim. Em Recife é aleatório. Não é muito certo que a pessoa fale com você. Alô? Alô. Pode ser que seja uma questão de medo, de violência, disso, daquilo outro, mas não é só isso, não. Tem uma panelinha fechada em Recife forte, sim. na qual eu talvez não tivesse entrado e nunca entraria, talvez eu esteja falando muito já. Se não tivesse passado por São Paulo, É a Rua do engraçado. Sabão, a Rua do Sabão é o São Paulo que vai talvez abrir as portas do Recife para mim, sabe? Que sou de Olha só. Recife. É interessante porque a gente vê que isso não é só uma opinião pessoal, porque tem, né, certos elementos. Eu estava pensando, quando leio sobre a Jurema no Povo, me lembrou muito a personagem da Sônia Braga em Aquário, que tem um funcionamento bem parecido, né? Nós temos essa figura que, em tese, é altamente progressista, altamente de esquerda, mas daí você vai vendo o filme e se descobre é uma herdeira, é uma pessoa que ela está defendendo um apartamento que é muito bonito e coisa e tal, mas que foi conquistado pela família dela, porque ela sempre teve dinheiro. Ela não trata tão bem assim o pessoal do povo em volta dela.
Pelo contrário, né? No fim das contas, você sai do filme vendo, tipo, não é uma história do progressista do povão e da contra a pessoa ricaça opressora. É uma briga entre elites, né? É uma velha elite contra uma nova elite e seus valores. Eu nem tinha pensado nisso, velho. Não tinha nunca feito essa comparação com Aquários, tampouco. Mas Cara, mas não é. tenho nada a adicionar. Bebo suas palavras. Eu acho que uma coisa que me impressionou muito quando eu estive no Recife foi ver o Museu do Brenan, né? Você deve ter visitado lá, né? Eu entendo que as crianças fazem. É um ponto de excursão clássico, né? Da juventude recifense, né? Impossível não passar por lá. Aqui em São Paulo a gente vai no Jardim Botânico. É, É, tipo, olhem o que é plantas, crianças paulistas. aham, Vejam aqui, nós preservamos algumas. aham. Pois é um desses lugares, eu acho que é bem comparável com o Jardim Botânico mesmo. Não, eu acho que é sensacional o Museu Brenan, porque não é realmente um museu, né? É uma coleção de coisas caras, organizadas sem nenhum parâmetro museológico, a não ser de que o cara via, ele achava bonito, ele comprava e botava lá. A maior parte das coisas você não sabe o que, que é. Tem coisa lá que é falsa. Eu sou historiador, eu sei que, por exemplo, uma coleção de objetos para matar vampiros é algo que é forjado no começo do século XX, começo do século XIX. E... Mas é isso, né? É muito bonito de se ver, é muito ostentatório, né? Tem muito a ver com essa coisa do Gregório, né? O cara tem a coleção de livros linda na casa, mas é isso, é para se ver, não tem objetos cumprindo uma função educativa, uma função de iluminar a mentalidade, né? É um exercício de poder, na verdade, não é isso? A gente toca num ponto bem sensível da pernambucanidade, da recifolindice, sabe? Porque para mim uma espécie de recifolindismo, né, que tem por lá. Tem muito orgulho, né? Brenan, os Brenan representam, meu Deus do céu, não sei nem porque eu estou falando nisso. Porque eu acho que eu vou receber altas alfinetadas, mas tem um pouco disso, sabe, Felipe? Essa coisa da ostentação, né? É claro que no caso de Brenan tem coisas, tem coleções, tem cursos, tem apresentações, ateliê. É interessante, sabe? Eu fico pensando assim que pode ser interessante essa acumulação, mas é como você diz, né? É uma acumulação, a acumulação aos moldes do capitalismo que tende somente a acumular para perenizar, para criar herança, para manter linhagem, né? Essa é a questão. O sobrenome em Pernambuco é uma coisa fortíssima. Uhum. É uma coisa impressionante. Eu não sei, se tu passasse 6 meses lá, eu acho que tu veria. Quem vai lá em 3 semanas, assim, 2 semanas, para passar férias, para ir brincar o carnaval, ou sei lá o quê, não tem tempo de ver essas coisas de jeito nenhum. Mas é como tudo, né? É como tudo. Quem vai de Recife para São Paulo também não vai ver as mazelas de São Paulo em poucos dias. Vai ficar impressionado com essa magnitude. Claro, feito eu fico quando chego em São Paulo a cada vez. Eu fico só querendo morar em São Paulo a cada vez. Eu fico atraído por essa coisa, assim, que eu sou um cara urbano, né? Aí fico com. Enfim. Mas tá vendo como eu gaguejo para falar de Brenan? Mas é porque eu estou dando razão a você, na real. Eu estou gaguejando porque eu não quero adicionar ao que você já disse. Mas a gente pode estender o que você disse do Brenan para. Eu vou deixar até Pernambuco quieto, para Recife e Olinda. Uhum. Essa, esse sabor de grandeza, sabe? Tudo lá é império, até uma loja de coxinha, sabe? Se chama Império da Coxinha.
Sabor de grandeza é uma ótima definição. É isso mesmo, Sabor de grandeza. um sabor de grandeza. Vários restaurantes, aqui eu amei Recife, eu adorei a cidade. Não tô, eu estou criticando justamente porque eu fiquei tão apaixonado que eu comecei a ver como é que isso funciona, né? Como é que uma cidade assim se ergue, se constrói, o que tem de errado aqui, o que poderia melhorar. Adoro Recife. A única cidade que eu odeio no mundo é São Caetano. Falei mesmo! Falei mesmo! E é isso. Mas Eu fora adoro isso. Recife, velho. Eu adoro Recife, eu adoro a Mostardinha, onde eu cresci e tal. Eu acho que é isso que me permite meter o pau também, sabe? Se não fosse esse amor que eu tenho por lá, eu não falaria desse jeito. Eu fui para lá agora há pouco, né? Dei essa passada em São Paulo para encontrar com o Leonardo e tal, Uhum. para ver uns amigos, porque eu tenho um monte de amigos em São Paulo, né? Eu passei uns tempinhos aí, gosto muito da cidade. E depois fui para Recife, terminei ficando tempo lá do que eu devia e tal. E é isso, porque o coração fica cheio, fica lotado quando eu chego lá, sabe? Tem essa coisa. Você Mas tem essa saudades do Brasil, né? Que os expatriados costumam narrar. tem, por exemplo, agora, meu velho, quando eu estou conversando com você. Quando eu estabeleço. Quando, que é isso? Quando eu tenho quando eu estabeleço um contato, feito esse que eu estou estabelecendo contigo agora, eu fico morrendo de saudade, sempre. É que é sempre uma pergunta sacana, né? Você tem saudades do Brasil, da feijoada, de estar com a sua família? Porra, como é que o cara vai responder que não, né? Se eu Eu perguntar isso, sinto, você tem saudades do Brasil de pegar transporte público lotado às 5 da manhã, ser assaltado, não poder andar na rua à noite? Aí é coisa diferente, né? eu sou um cara meio da festa, né? Do pandeiro, do coco, do samba e tal. Aí quando eu vou para lá, eu me esbaldo, né? Quando eu vou para aí, eu me esbaldo e tudo. Sinto muito saudade das pessoas, muito mais do que dos lugares, inclusive. Eu notei isso quando eu cheguei lá agora. Eu vou para os lugares, claro que eu tenho uma identidade, sei lá, identidade é uma palavra de direita que a gente devia banir, inclusive, não devia usar mais nunca. Mas assim, essa proximidade, essa atração, esse erotismo, né, no sentido básico da palavra, com certos lugares, é óbvio, mas é sobretudo com as pessoas, velho. Eu tenho uma Muito bom. saudade de morrer, não somente das pessoas que eu conheço e amo, e que me amam, mas do modo operatório, sabe? Das pessoas na rua, do andar, dessa coisa de falar um com o outro, de um lado para o outro da rua, assim, sabe? Gritar no meio da rua, Felipe, há quanto tempo? Não sei o quê. As coisas não vejo muito aqui, sabe? Enfim, tu tá entendendo o que eu tô dizendo, eu acho. Não, eu compreendo, é diferente, né? O brasileiro ele tem uma certa sociabilidade, né? Um calor para receber o outro que realmente o pessoal narra que não costuma encontrar pelo resto do mundo, né? Eu acho que em parte, Extrovertido, né? é, Tem até em uma parte, certa contradição com o que eu disse antes, que quando eu fui em Recife sozinho, depois de estar morando há um bom tempo aqui, e que as pessoas não vinham falar comigo, é porque eu tenho para mim que não são dependentes uma coisa da outra. Não é porque não vinham falar comigo que não estava aquela alegria entre todo mundo que se conhecia. A ambiência é boa, sempre. Quer dizer, entenda. Nessa cidade de Recife, que está sempre fervendo, onde sempre está acontecendo alguma coisa, como é o caso de São Paulo também, por conta talvez dessa imensidão, né? Recife está sempre tendo um forró, um samba, um choro, um aquilo outro, uma despedida de alguém, um não sei o quê, uma festa de penetra, né? Está sempre acontecendo coisa. Aí tem sempre aquela efervescência na rua, né? Aí não quer dizer que porque você está solitário ali, que ninguém te reconheceu, ninguém veio falar contigo, Diogo, Felipe, tu tá sozinho aí, vem para cá, não sei o quê. Não é porque não tem isso que tá morgado. Mas aqui, velho, putz, a galera adora, tá no verão, né? Tá quente, eu liguei o ar-condicionado e tudo para conversar contigo, que eu tava derretendo aqui antes, tal. é,
Quente, velho. Aqui eu moro no sudeste da França, né? É um lugar. É o sertão da França, aqui onde eu moro. É uva por todos os lados, né? Damasco, uva e basicamente isso. E Lavanda calor. e calor, calor, calor. Estão montando aqui na frente de casa agora todo o aparato para a festa do São João, porque Olha veja que só, coincidência. Eu cresci em Recife, um lugar de São João, e aqui tem uma festa que acontece desde 1504. olha só. E estão montando tudo agora. A gente teve que tirar o carro. É bem aqui na frente de casa o desfile. Na prática, você achou, né, o equivalente ao Recife na França. Pois é, tem o sertão, tem o São João, tem o calor, né, no verão. Pronto, tá tudo certo. Diogo, a gente vai encerrar, mas antes eu queria que você desse uma palavrinha. Você está escrevendo então mais 2 livros. Você vai continuar nessa linha da sátira, da crítica social, ou você está pensando, ou são coisas novas completamente diferentes? Ótima pergunta. Hum. Eu sou um cara de esquerda, né? De esquerda bem radical. Aí a experiência estética, para mim, ela nunca é desvencilhada da realidade política. Aí eu tenho para mim que se eu continuo fazendo ficção, e eu pretendo muito continuar, vai ser sempre levando em consideração, eu espero poder fazer isso, meu cara, é uma pretensão talvez o que eu estou dizendo, uma arrogância, mas tentando pegar, fisgar o real, fisgar o atual, fisgar o que está acontecendo de política. Eu tenho para mim que vai ter sempre essa pegada, mas não necessariamente com sátira, sabe? Eu acho que a novela que eu estou acabando agora é um textinho entre conto e novela que eu estou acabando agora. Ele vai ser bem triste, eu acho. Tá. Não vai ter muita sátira. Mas aí é isso. Eu acho que vai ter essa pegada sempre da crítica social, como você pergunta. Justíssimo. Eu também queria mencionar, antes de me despedir, que uma coisa que eu gostei muito do povo é que você fala de gordofobia, que é um tema que você estudou a fundo, né, na literatura. O pessoal, às vezes, eles não levam muito a sério, mas é um tema que passa várias questões de hoje em dia, particularmente o capitalismo, né? A questão de que o capitalismo devastou o nosso acesso à comida saudável. Nos Estados Unidos, eles falam até em desertos alimentícios, né, que são vastas áreas onde você não tem acesso a comida que não seja industrializada, altamente processada, que é uma comida que faz mal, né? Que é uma comida que está gerando essa crise de obesidade. Então, dá uma palavrinha rápida sobre isso, só para a gente dizer um tchau, Diogo. Eu fui uma criança gorda, obesa. Sofri muito com isso, né? O bullying, antes de existir esse nome, eu já sabia o que era. Isso ficou marcado em mim. Tanto é que quando veio a entrada nas letras, eu articulei isso. E eu me perguntei se havia, uma pergunta básica, se havia e quais eram eles, personagens obesos ou gordos, personagens principais na literatura contemporânea. Essa foi a minha pergunta. Assim, quer dizer, eu fiz uma coisa meio de literatura e sociedade. Eu não fui estudar um autor, eu não fui estudar um tema literário, um gênero literário, eu fui estudar essa relação literatura e sociedade a partir da obesidade, né? Foi um interesse disso mesmo, Felipe, foi de ver, uma vez mais, né, com essa preocupação com o que acontece na atualidade, de ver esse aumento da obesidade, não por questão de abundância, não por questão de resolução dos problemas da fome no mundo, mas por uma questão de Dom Ramon, junk food, né? Ou o participante. cachorrinho, a gente ainda não tinha visto. Ele está sempre aqui. Como é o nome dele mesmo? É o Dom Ramon. É o Dom Ramon, vai lá. Então, aí, como é que se diz? É essa famosa junk food, né? É a comida industrial que vem prejudicando as populações, as classes populares mundo afora. Essa foi a minha preocupação no próprio mestrado de letras. E aí eu trouxe depois para a ficção. Tem vários outros pequenos textos meus
que falam disso, inclusive na minha primeira publicação de 2018, né, que eu publiquei um livro de contos e crônicas com alguns poemas aqui na França, em 2018, que já colocava isso em textos curtos, já colocava isso em evidência. É uma preocupação que eu continuo tendo e que eu acho que ainda vai chegar, inclusive na relação com a maromba, com os halteres, né? Com essa nova filia, com essa nova disposição no Brasil, por exemplo, com o CrossFit, por exemplo, sim, né? Sim, verdade. Pronto, eu tenho certeza que vão aparecer nos meus textos relações entre a maromba, né, os halteres, os abdominais e esse problema paralelo da obesidade. É Não, isso, tem mais ou menos tudo isso. a ver, porque aqui no Brasil a academia virou uma mania de praticamente todos os comércios estão fechando para virar ou academia de CrossFit ou o mercado do Pão de Açúcar ou da Oxo, que chegou agora no Brasil, ou loja de bolo de pote. E realmente Eu farmácia vou, também. eu vou mandar para você, então, essa novela que eu vou. Assim que eu terminar, eu mando para você dar uma Tem tudo a lidinha. ver. Porque, e eu acho muito legal tratar desse tema, porque realmente não é. É uma questão que eu acho que é crucial no nosso tempo. Não é só a questão tão simples quanto o obeso ele é doente. Na verdade, um dos problemas é essa patologização, né, da obesidade, como se todo corpo obeso fosse um corpo doente, um corpo que tem que ser eliminado, né? Pois é, E não, né? Não, pois é. nós não, pode ser que seja resultado de uma doença, mas não é causada, né? A obesidade é relacionada com uma falha de caráter, não é isso. É um Pois troço que é, é causado por uma sociedade industrial e às vezes não é nem realmente a pessoa é saudável, só que ela fica menos saudável por causa de rotinas de exercício cruéis, né? e me revolta, Felipe. Eu fico realmente enfurecido com essa responsabilização dos obesos, gordos. Eu boto obeso entre aspas, porque a própria palavra é preconceituosa, é discriminatória. Sim, A faz própria sentido. ideia, né? Porque ela traz uma ideia ali subreptícia de anormalidade, como você diz, né? De coisa a ser eliminada, ao passo que não é o indivíduo que está produzindo essa gordura, Uhum. essas doenças cardiovasculares, etc. É a indústria, como você está dizendo. Mas, uma vez mais, eu não tenho muita coisa a adicionar ao que você acabou de dizer. Diogão, muito obrigado pela essa conversa, foi sensacional. Espero que seja a primeira de várias. Ô, oh, meu querido, você que sabe. O Polvo, livro da Rua do Sabão, está disponível, tem nas livrarias, tem na nossa lojinha. Na nossa lojinha a gente gosta mais quando você compra, demora um pouquinho mais para chegar, mas não vai dinheiro para o Jeff Bezos que ele usa para fomentar a opressão sistemática de trabalhadores por todo mundo. Mas pode Isso. comprar na Amazon também, se você quiser. Pode, mas é sempre bom comprar na loja da editora, minha gente, não é não? Diogão, brigadão. Curte aí essa tarde calorenta no sudeste da França. Espero que a quermesse aí que você descobriu seja divertida. Eu daqui tá frio, mas eu vou me esquentar com um quentão que tem em festa junina em São Paulo também. Oh, que delícia! Eu que agradeço, Felipe, de coração, sua simpatia, seu convite. Muito obrigado. Falou, gente. Lembra de seguir o canal da Rua do Sabão. Clica aí nas notificações para você ficar recebendo sempre. Isso vale especialmente para o Anderson, meu amigo que falou que assiste, mas ele não clicou. Então tá mencionado o seu nome. Falou, Diogão. Até mais. Valeu, Felipe. Abração.